Sejam todos bem-vindos à série A Verdade Presente. Aqui você acompanhará qual é a mensagem que Deus tem para os nossos dias. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. O apóstolo Pedro, escrevendo as suas duas cartas, ele encomendou, ou seja, ele disse para os seus irmãos naquela época que já conheciam a verdade presente. O que seria a verdade presente? Verdade presente seria mensagens que Deus traz para uma determinada geração em determinadas situações. E vamos ver mais um texto, Mateus capítulo 24, versos 45 e 46. Diz o seguinte: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Jesus Cristo também compreendia que existe um alimento certo para cada época. Ele disse: Qual é o Senhor que constitui o seu servo sobre outros servos para dar o sustento ao seu tempo? Então, quando Jesus diz sustento ao seu tempo, nós aqui podemos entender como verdade presente. E praticamente em cada geração nós podemos perceber que Deus enviou mensagens que iam ao encontro daquela geração. Por exemplo, no tempo de Noé, Deus disse para Noé para construir uma arca e convidar as pessoas que quisessem ser salvos para poder entrar na arca. E quando chegamos no tempo de Moisés, Deus ordena a Moisés para ir no Egito para falar ao seu povo que Deus traria a libertação. E também, quando chegamos praticamente em meados aí do tempo de Neemias e Esdras, ou Jeremias e Esdras, encontramos que Jeremias tinha uma mensagem a dizer para o povo para ir para a Babilônia, porque Deus assim havia ordenado Nabucodonosor para buscar o povo. E em contrapartida, passando 70 anos, Esdras agora diz que voltemos de Babilônia para Jerusalém. Então encontramos aí duas mensagens diferentes. Então, qual é a mensagem da verdade presente para os nossos dias? Ou melhor, dizendo antes de nos chegar nessa parte. João Batista também ele foi levantado para preparar o caminho do Messias. Ele veio proclamando, como a voz do deserto, preparai o caminho do Senhor para que ele possa passar. E agora, continuamos agora com a outra pergunta, ou seja, essa pergunta que eu havia colocado. Qual seria a verdade presente para os nossos dias? Quem define a verdade presente? Quem define a verdade presente não é um pastor, não é talvez um teólogo. Quem define a verdade presente é o próprio Deus. E quando vamos em Apocalipse capítulo 14, versos 6 até o versos 12, nós encontramos aí a verdade presente para os nossos dias. E esta verdade presente que deve ser proclamada em 4 cantos da terra que nós estamos a viver, para que as pessoas ouçam a voz de Cristo e assim possam ser salvas. Leia comigo essas mensagens que Deus tem para os nossos dias. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem angélica da verdade presente. A segunda mensagem. E seguiu o outro anjo, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta é a segunda mensagem. Terceira mensagem. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no caso da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui está a verdade presente para os nossos dias. E eu quero lhe convidar a acompanhar essas mensagens ao longo da semana que nós assim entramos. Que Deus o abençoe.